Os irmãos, vamos começar em Daniel capítulo 7, verso 7. Depois disso, eu continuei olhando nas visões à noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então vocês lembram isso aqui, o quarto reino, e assim como aqui tem 10 chifres, o quarto reino lá em Daniel 2 tem 10 dedos dos pés. E aí vocês têm que perceber então que assim como existe a equivalência entre as estátuas de Daniel 2 e os animais anteriores, aqui também há uma equivalência de significado. Em primeiro lugar, esse quarto reino aqui é o único que Daniel não fala diretamente o nome. No caso dos outros, a gente viu que ele diz o nome. Primeiro é Babilônia, depois vem Medo-Persa, Grécia, junto com suas subdivisões. A gente viu toda a questão de Antíoco, quando Antíoco invadiu Israel e impôs uma série de coisas lá. Minha esposa agora no intervalo estava falando que nunca tinha percebido que Antíoco era um cara tão cruel. Podem pesquisar sobre ele, era um cara extremamente cruel. E aí, acabando o período dele, a profecia passa para o quarto reino, mas embora não receba o nome diretamente do livro de Daniel, como ele já deu o nome dos outros três, é só uma questão de você usar o raciocínio lógico, que o quarto reino é o reino que dominaria Israel depois do período grego. É só você saber quem que dominou Israel depois do período grego. E além disso, esse quarto reino ele tem diversas características que vão também nos ajudar a identificá-lo. Bom, a gente sabe que depois desse período helênico, quem dominou Israel foi Roma. Depois da revolta dos Macabeus, Israel teve um período de tranquilidade, mas esse período de tranquilidade chegou ao fim no ano de 63 a.C., 63 anos antes de Cristo. Roma submeteu o povo de Israel ao seu domínio. E a partir daí, então, inicia-se o período do quarto reino de Daniel. Primeira coisa que eu quero ver aqui é que neste quarto reino seria o período em que seria instituído o reino dos céus. Se você voltar lá no capítulo 2, eu quero ler, já leu isso aqui, mas eu quero ler de novo o verso 40. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, o que quer que sejam esses dedos, na época desses dedos que a gente viu,
ou lá na Daniel 7, que são chifres, Deus iria instituir um reino celestial na época do quarto animal, o quarto reino, na época desses reis. Então, seja lá como a gente for identificá-los, isso tem que acontecer na época deles. Então, volte lá em Daniel 7. E é por conta dessa profecia, dessa ideia de que no tempo deste quarto reino é instituído um reino celestial, isso é o que leva muita gente a achar, a jogar isso para o futuro. Eles vão falar assim, isso aqui não aconteceu, não teve um reino celestial sendo instituído, então isso vai para o futuro. Eu vou mostrar que essa interpretação está completamente errada, é bem mais simples do que isso. Mas em primeiro lugar, então eu disse aqui que é Roma. Voltando aqui ao primeiro ponto, eu falei que era Roma. O que então são esses 10 dedos? O que são os 10 chifres? Quer dizer, os 10 chifres, os 10 dedos e os 10 chifres. Lembrando nosso princípio, a Bíblia interpreta a Bíblia. Veja o que são os chifres no verso 24. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Então, os chifres e, consequentemente, os dedos são reis. No ano de 63, quando Roma subjugou Israel, Roma era uma república. E depois Roma se tornou um império. Mas quando Roma se tornou um império diferente dos impérios que veio antes, no sentido de que o poder do imperador não era ilimitado. Se você for ver a história dos imperadores, você vai ver que tinha, além do imperador, existia o Senado, e as províncias do Império Romano, existiam 2 tipos de província. Existiam as chamadas províncias imperiais, que eram governadas diretamente pelo imperador, de uma forma mais direta, e existiam as províncias que não eram governadas diretamente pelo imperador, mas eram governadas pelo Senado através dos chamados procônsulos. O que significa? Significa que era um reino diferente dos anteriores, porque o imperador romano não podia fazer igual vocês viram Nabucodonosor fazendo. Por exemplo, Nabucodonosor podia chegar e falar, mata fulano, e matava na hora. Ou joga na fornalha ardente. Não tinha nenhum poder limitador. Já na história romana, você vai ver que aquele poder do imperador, ele era de certa forma enfraquecido e era limitado pelo poder do Senado. Você vê, por exemplo, no caso de Nero, teve um momento que Nero, na história de Nero, ele queria reconstruir Roma e não deixaram, e ele acabou tacando fogo. Se fosse Nabucodonosor, não tem essa assim de não deixar. Se fosse Alexandre o Grande, não tem essa história de o Senado não me deixou. Então, por isso que você vai ler os reis, você tem a ideia de reis, mas esses reis, você viu lá em Daniel 2, existe o elemento de fraqueza, uma mistura. E eu entendo que essa mistura é o poder do Senado que limitava e impedia o poder absoluto do rei. Então, os 10 chifres do quarto reino, os 10 chifres de Roma, eu creio que eram os Césares romanos. Então, eram os imperadores romanos, Césares romanos. Você pode ler, tem várias fontes aí que você pode estudar sobre a vida deles, muitas fontes. Você tem o próprio Flávio José, que eu já citei aqui, que fala algumas coisas sobre os Césares, mas você tem outros livros da época, você tem um historiador chamado Tácito, que vai trazer muita informação. Você tem, por exemplo, um livro da época, eu acho que é século II, A Vida dos 12 Césares. Ele vai contar vários aí. Bom, o Império Romano teve mais de 10 imperadores, muito mais.
E aqui surge a pergunta: por que Daniel viu somente 10, se o Império Romano teve mais que 10 imperadores? Aí que eu quero que você observe algo sobre profecia, ok? Volte lá na visão inicial de Daniel 7,7. Você viu que na visão de Daniel 7,7, inicialmente, ele viu esse animal com 10 chifres. Vocês estão vendo que tem 10 chifres? E aí, depois dos 10 chifres, olha só o verso 8, o que acontece? Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Então, ele tinha 10, só que ele viu um outro pequeno. Aí surge a pergunta: por que só 10? Por que não tinha esse outro? Já não estava incluído? Estão entendendo o raciocínio? Ele quer que você entenda que tinha 10 e vai acontecer alguma coisa em relação a alguém que é chamado de um outro pequeno chifre que cresce, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então, além de ter esse pequeno chifre, dentre os 10, vai ter 3 que vão ser arrancados perante ele. Está vendo que estamos entrando em alguns detalhes muito precisos aqui. Você vai ver depois a explicação do anjo. E lembre-se do princípio: quando o anjo explica algo, não é para você contestar, ele está dando explicação real. Mas pulem para o verso 19. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços, pisava os pés do que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isso é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. E olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Verso 25. Presta atenção no que ele fala sobre esse pequeno chifre. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. É isso aí que eu quero gostar. Então, olha só. Existem 10 reis. Depois tem uma figura que é chamada de pequeno chifre. Esse pequeno chifre faz guerra contra os santos, de alguma forma. E nesta guerra, a intenção dele é mudar a lei. Entendeu? Agora eu vou te dar os nomes. Os 10 primeiros chifres, como nós vimos, são reis, são os 10 primeiros Césares, imperadores romanos. E seus nomes são Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otão, Vitério, Vespasiano. Esses são os 10 primeiros Césares de Roma. Todo imperador romano era chamado de César. Esses eram os 10 primeiros. Ok? Teve outros imperadores romanos? Teve. Por que ele fala só dos 10 primeiros? Porque no tempo desses 10 primeiros, vai ter este pequeno chifre que vai fazer guerra aos santos e vai querer mudar a lei. Quem foi esse pequeno chifre? Foi um homem chamado Tito. Quem foi Tito? Tito foi um comandante militar que ele lutou contra Jerusalém e destruiu o templo.
Então teve 10 imperadores. No tempo desses 10 imperadores, que vão lá desde antes de Cristo até a época de Cristo. Cristo nasceu no tempo de Augusto e foi batizado no tempo de Tibério. Depois da morte de Cristo, existiu uma guerra entre Roma e Jerusalém, entre Israel e o Império Romano. Se chama a Primeira Guerra Judaico-Romana. Primeira Guerra Judaico-Romana. Esta guerra começou no ano de 66 depois de Cristo, ou seja, cerca de 40 anos depois que Jesus tinha morrido, começou uma guerra entre Israel e Roma. E nesta guerra, que começou em 66 e só acabou realmente em 73, durou 7 anos essa guerra. Na metade desta guerra, no ano 70, o general Tito invadiu Jerusalém, tocou fogo na cidade, destruiu tudo e queimou e destruiu o templo. O mesmo templo que tinha sido construído lá no livro que a gente viu aqui, Esdras e Neemias. Depois do cativeiro babilônico, eles construíram um templo. E agora, Tito, 40 anos mais ou menos depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele tacou esse templo e não sobrou pedra sobre pedra. 70 anos. Desde então, há 2000 anos, eles não têm templo nenhum. Não tem templo. E nunca vão ter. Então, vocês viram aqui que o pequeno chifre, no verso 25, ele tinha como intenção mudar os tempos e a lei. Como é que ele mudou a lei? Em que sentido ele tinha intenção de fazer isso? Destruindo o templo de Jerusalém. Porque a destruição do templo de Jerusalém, no entendimento os romanos entendiam isso, ele estava lutando e destruindo a lei de Moisés. Cuidará em destruir o templo e as leis. Eles queriam destruir o judaísmo e não somente isso. Se vocês voltarem no livro de Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que no livro de Atos dos Apóstolos não existe perseguição de Roma contra a igreja. Em Atos dos Apóstolos, Roma nunca persegue a igreja. Pelo contrário, em Atos, Roma protege a igreja. Você vê em Atos, existe perseguição em Atos, mas a perseguição em Atos é sempre os judeus perseguindo a igreja e querendo incitar Roma a perseguir a igreja. Mesma coisa que fizeram com Jesus. Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos que queria matar Jesus? Pelo contrário, várias vezes ele falou assim, vê se isso é esse mesmo, eu não estou vendo nada de errado nesse homem. Mas o que os judeus faziam? Crucifica. Ele falou, então tá bom. Se vai em Atos, é a mesma coisa. Em Atos, não existe exemplo de magistrados romanos dizendo, vamos perseguir a igreja. É o tempo todo os judeus, o tempo todo em Atos. Os judeus, até Paulo, perseguindo. Ou então Paulo chegava numa cidade e começava a pregar. E quando chegava aos magistrados, era os judeus incitando, no caso dos pagãos, e sempre os magistrados falavam assim, quer saber? É um problema da religião de vocês. Em Atos é assim. O que os romanos sempre falavam? Resolvam com vocês. Por quê? Porque o Império Romano entendia que cristianismo e judaísmo era a mesma coisa. Na cabeça do romano é tipo assim, judeu cristão é tipo assim, batista e presbiteriano. É só duas denominações da mesma fé.
Então chegava o judeu falando assim: não, você tem que punir esses caras aqui, porque esses caras estão propagando o novo Deus. Aí os caras falavam assim: ah, vai discutir entre vocês, eu não quero saber disso não. Porque o Império Romano tinha o conceito de religião lícita. Como é que era o Império Romano? O Império Romano não era igual vocês viram Antíoco. Vocês viram que Antíoco queria impor na força. Vocês não vão praticar isso aqui não. O Império Romano era assim não. O Império Romano respeitava mais as culturas locais, não, diferente de Antíoco aqui. E eles tinham uma classificação de religiões lícitas. E o judaísmo era uma religião lícita, quer dizer, pode praticar. Então, se o judaísmo era uma religião lícita, aos olhos de Roma, então eles não perseguiam. E se eles entendiam que o cristianismo era só uma denominação do judaísmo, então eles não perseguiam o cristianismo também. Você já está autorizado, já. Não perseguiam. Você não vai ver em todo o Novo Testamento as autoridades romanas dizendo vamos perseguir a igreja. Até o livro de Apocalipse. Por quê? Porque o primeiro imperador que vai virar e vai falar assim: peraí, tem um problema com o cristianismo, sim. O primeiro imperador a fazer isso é Nero. Nero começa a entender que o cristianismo não era essa inocência toda que estavam dizendo. Você vai ler sobre isso nos escritos do historiador Tácito. Tácito fala sobre a perseguição de Nero contra os cristãos, e ele fala de um tipo de perseguição que ele diferenciava entre cristianismo e judaísmo, tanto que os apóstolos Paulo e Pedro morreram durante o governo de Nero, mas ainda assim eles viam assim como uma unidade. Eles já estavam começando a ver mais diferença, mas eles meio que achavam: se você destruir um, não vai ter base para o outro. Entendeu como é que eles viam? Se a gente destruir o templo de Jerusalém, se o cristianismo veio do judaísmo, então destruindo Israel não vai ter base para o cristianismo mais. Então a gente tem que entender que essa perseguição, essa guerra contra Israel, na mente deles também era uma guerra contra o próprio cristianismo. Eles não chegavam ao ponto de fazer esse tipo de diferenciação que hoje nós temos mais claro, principalmente a gente que é cristão. Sob o governo de Nero vai iniciar no ano de 66, vai iniciar a guerra contra Israel. Nero começa a guerra. Só que chega no ano de 68, o que acontece? Nero se mata. No ano de 68, Nero se matou. Nero era um cara muito, muito louco mesmo. Problemático, parecido com o Antíoco em termos de loucura. E chega no ano de 68, ele se mata, e aí o Império Romano entra em crise. E aí entra o seguinte: quando Nero se mata, o Império Romano entra em crise e começa a ter guerras civis. Inclusive desastres naturais começam a acontecer. Você tem terremotos em várias partes do Império. Você tem até a água invadindo a terra em alguns lugares. Tinha gente falando que o mundo ia se acabar. O exército que estava travando batalhas contra Israel, e o general era Tito, recua. E agora os judeus estão animados. E começa a falar: agora eles recuaram. E aí os judeus falam: agora é o momento que Deus vai enviar o Messias.
E aí eles começam a criar coragem para lutar contra Roma, porque Deus vai enviar o Messias, porque está lá escrito no livro de Daniel. Está lá escrito no livro de Daniel, diz os judeus, que esse seria o tempo em que Deus instauraria o seu reino, no tempo do quarto animal, e eles sabem tudo isso. Chegou o tempo. Então é agora que a gente tem que lutar contra Roma. E começa a aparecer um monte de cara dizendo: eu sou o Cristo. E parecia gente dizendo que era o Messias, para lutar, dizendo que era o Messias, o Cristo. Um monte de falso Cristo começou a aparecer. E neste ano que se Nero matou, essa crise, guerra civil, os soldados romanos recuaram. Neste ano, lembrando que Tito era o general, Roma teve em um só ano 4 imperadores. 4 imperadores. Os 3 primeiros foram Galba, Otão e Vitélia. Como é que em um ano você tem 4 imperadores? É conhecido como o ano dos 4 imperadores na história. Você pode pesquisar, o ano dos 4 imperadores. Porque um assumia o trono, ficava um pouco, era assassinado. Outro assumia, era assassinado. Imagina a loucura que foi esse ano. Foi o ano de 69. Ano de 69. Uma loucura. Até que esses são, Galba, Otão e Vitelo são os imperadores, são os chifres de número 7, 8 e 9. Eles são os chifres de 7, 8 e 9. 3. E quem era o general nessa época que estava lutando contra Jerusalém? Contra Israel? Tito. Até que no meio dessa confusão dos 3 imperadores aí, o império em meio a uma loucura, aparece um homem chamado Vespasiano. E Vespasiano era o pai de Tito. Vespasiano era o pai de Tito. E ele tinha lutado também contra Israel. E Vespasiano, o pai de Tito, ele traz o império à estabilidade. Ele inaugura a dinastia Flaviana, a nova dinastia romana, porque Nero deu fim à dinastia Júlio-Claudiana. Desde Júlio César até Nero. Nero se mata, acaba, entra em loucura. O pai de Tito inaugura a nova dinastia. E ele inaugura em meio, olha só que loucura, em meio a sinais e prodígios. Um dos últimos atos dele, antes de ser declarado imperador, foi entrar no templo de um falso Deus e receber uma revelação profética de que ele seria o novo imperador. E inclusive quase todo mundo no Império Romano entendia que ele era capaz de realizar milagres. Vespasiano era conhecido no Império Romano por curar os cegos e os coxos. E ele era considerado como um Deus. E o filho de Vespasiano, o grande guerreiro. E aí Vespasiano assume o trono. Para Vespasiano assumir o trono, pai de Tito, quantos reis imperadores caíram em um só ano? 3. Volte lá em Daniel 7, verso 8. E estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual, o que aconteceu? 2 primeiros chifres foram arrancados. Então caíram, durante o tempo em que Tito era general, caíram Galba, Otão e Vitélia. E assim o pai de Tito ascendeu ao trono. E quando o pai de Tito ascendeu ao trono, o que ele falou? Tito, vai destruir Jerusalém. E aí Tito voltou, e aí foi inesperado, porque aí o Império Romano ressurge das cinzas,
Todo mundo achou que o Império Romano ia acabar. Ressurge e vai lutar contra Jerusalém. O pequeno chifre vai lá com a intenção de mudar a lei e os tempos. E aí é uma guerra que já tinha começado em 66, deu essa pausa por causa dessa loucura, e agora ela volta. E ao voltar, o general Tito vai avançando de cidade em cidade, vencendo várias batalhas, e os judeus tentando resistir. Vamos resistir porque Daniel disse que agora que Deus vai intervir. Eles acreditavam mesmo, leia os escritos da época, Flávio José. Eles acreditavam que Deus ia intervir e salvar o templo e instituir o reino do Messias, igual está em Daniel. Mas não aconteceu. Chegou Tito na cidade. Tudo que eu estou falando aqui tem registro histórico. Antes de Tito chegar na cidade, os historiadores da época, Tácito, Flávio Joséfo, eles contam que nos céus ficou por um tempão uma visão que o povo via soldados lutando no céu, uma visão de soldados lutando no céu. E várias coisas misteriosas aconteceram na cidade. Vocês lembram que alguns poucos anos antes, no início da guerra, a história também nos conta que morreu Tiago em Jerusalém, morto pelos fariseus. Foi morto um pouco antes da guerra começar. Os fariseus tramaram contra ele, mataram ele. Então Jerusalém estava nessa apreensão. Muitos falsos profetas surgindo, dizendo: vamos lutar, é agora, é agora, é agora. Falsos cristos, me segue, vão após a mim, porque eu sou enviado de Deus, conforme o livro de Daniel. Até que Tito chega, e depois de um cerco de 5 meses contra Jerusalém, eles finalmente derrubam os muros. E aí não tem mais como impedi-los de entrar. As mulheres são estupradas, as crianças são mortas, e em meio àquela destruição toda, eles se dirigem até o templo de Deus, o templo construído no templo lá de Zorobabel. E Tito contempla aquele templo. No meio de Jerusalém, eles destacam as insígnias romanas já na área do templo. E as insígnias romanas tinham a imagem do imperador. E ali, antes de invadir, eles adoram o imperador através da sua imagem e fazem sacrifícios a ele, que era o pai de Tito, Vespasiano. Ou seja, Tito, o filho do imperador, está agora mediando a adoração ao seu pai. E depois disso, eles avançam até o templo. E chegando no templo, Tito vê aquela construção maravilhosa, linda, e eles chegam na porta do templo. E o que acontece quando eles estão na porta do templo? Tito fala: não vamos destruir, nós não vamos destruir. O que os historiadores dizem que aconteceu ali? A porta do templo entrou um vento e abriu sozinha, e quando o templo abriu sozinho, os soldados romanos enlouqueceram. Eles viram aquilo cheio de ouro e eles invadiram tacando fogo e querendo pegar as coroas de ouro. E o templo, contra a ordem de Tito. Aí Tito viu que não tem jeito, ele entrou também. Aí Tito entrou dentro do templo, entrou dentro do Santo dos Santos, e os soldados romanos começaram a gritar: Tito, 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 e começaram a se ajoelhar na frente dele e cantar louvores a eles. Tito entra no Santo dos Santos e profana o Santo dos Santos, blasfema do Deus de Israel, no meio daquele culto, daquela adoração de Tito, até que o templo vai pegando fogo e chega uma hora que o templo cai e não fica mais pedra sobre pedra. Isso aconteceu no ano 70 AD, 70 anos depois de Cristo, e foi o cumprimento do que Daniel disse.
Daniel falou, vai ter 10 reis. Por que um chifre pequeno? Porque Tito não era imperador ainda. Era o pai dele. E ele ia lutar contra Leito. Ele ia guerrear. E foi isso que aconteceu. Mas aí tem uma dúvida que fica no ar. A dúvida que fica no ar é que Daniel disse que no tempo desse quarto reino, no tempo desses 10 reis, o Senhor iria instituir o reino dos céus. E os judeus lutaram acreditando nisso. E o sonho deles foi por água abaixo. Eles foram humilhados. E depois Tito levou eles para o Império Romano para serem escravizados. Vieram escravos do Império Romano que sobreviveram. Se você vai em Roma até hoje, em Roma tem o Arco de Tito, que é um monumento que fica em Roma, que é uma imagem dos romanos carregando os utensílios dos judeus para Roma. Então, cadê o reino que Daniel disse que seria instituído? Bom, meus amigos, ele foi instituído, só que os judeus não viram. Ele foi instituído. Presta atenção o que diz Daniel 7, o que aconteceria no tempo desses reis, no verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, as nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Isso já aconteceu. E aconteceu exatamente quando Deus disse que ia acontecer no tempo daqueles reis. Olha só o verso 13 aí, ó. Está vendo o verso 13? E olhando, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. O Filho do Homem aí é Jesus. E esse Jesus, ele dirigiu-se a quem? Ao ancião de dias. Então, o ancião de dias é Deus o Pai. Veja então aí que na visão de Daniel, Jesus não está voltando para a terra. Jesus está indo para o céu. Agora, abra em Atos capítulo 1, verso 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas. Quem foi levado aí? Jesus. E uma nuvem o recebeu. Está vendo a nuvem? Ocultando os seus olhos. Aí Jesus subiu. E ao subir, ele foi oculto por uma nuvem. E a pergunta é, ao subir, para onde que ele foi? Marcos capítulo 16, verso 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido e assentou-se à direita de Daniel 7. Volte lá em Daniel 7. Daniel 7, 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se a quem? Dirigiu-se a Deus ao Senhor de dias, Deus Pai. Na segunda vinda de Cristo, Jesus vai se dirigir a Deus Pai? Não. Ele vai se dirigir a nós, a terra. Ele já está com Deus Pai e ele vai voltar de lá. Esse texto, então, não fala da segunda vinda de Cristo, mas fala da sua ascensão
no primeiro século, os 40 dias depois de ressuscitado. Então Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, e depois de ter ressuscitado, passou 40 dias com seus discípulos, aparecendo para eles, e aí ele subiu ao céu, e quando ele subiu ao céu, se cumpriu o verso 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Isso já aconteceu? É óbvio que sim. O próprio Jesus falou em Mateus 28. Abre Mateus 28, verso 18. O que Jesus disse quando ressuscitou? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder só no céu. É isso que está escrito? Só no céu. Na terra não tem nada a ver. Não. É-me dado todo o poder na terra e no céu. No céu e na terra. Os dois. Ou seja, o céu e a terra é tudo. Verso 19. Portanto. Está vendo esse portanto? Quer dizer que o que está dito no verso 18 é o motivo para o que é dito no verso 19. E de fazer discípulos de todas as nações. De todas as nações. Todas as nações devem servi-lo. Vão ensinar as nações a me servir. Por quê? Porque o Filho do Homem dirigiu-se ao ancião de dias e foi-lhe dado o domínio sobre todas as nações. Entendeu? Então o reino foi instituído no primeiro século, quando Cristo veio e ressuscitou e subiu aos céus. Então, tudo que está escrito em Daniel se cumpriu exatamente, igual estava ali, ó. Império Romano, quarto animal, 10 reis, no tempo aí desses 10 reis, na época dos 10 reis, foi instituído o reino dos céus. E aí teve o general Tito, que lutou contra Jerusalém e destruiu o santuário. Não tem nada aí que não aconteceu exatamente dessa forma, inclusive a questão dos 3 reis no ano dos 4 imperadores está lá também. Não tem como encaixar isso em mais nada. Todos os detalhes não tem como encaixar. Jesus já reina. Eu estou esperando Jesus voltar para ele começar a reinar. Como assim começar a reinar? Quando Jesus voltar, ele não vai receber mais autoridade do que ele já tem agora. Quando Jesus voltar, ele não vai receber mais um reino do que ele tem agora, porque ele já recebeu todo o poder no céu e na terra. O que tem mais para receber? É tudo dele. É tudo dele. Por isso que a confissão básica do cristão é que Jesus é o Senhor. E por que os cristãos eram perseguidos? O que os judeus diziam quando queriam acusar os cristãos lá em Atos? Eles estão dizendo que existe outro rei além de César. É isso que eles diziam mesmo. Tem outro rei além de César. Jesus, o Cristo prometido pelos profetas, que veio no tempo do quarto animal do Império Romano. E aí em Daniel 2, nós temos mais uma informação importante. Volto lá em Daniel 2. Daniel 2, 44. Mas nos dias desses reis, agora você sabe quem são esses reis, né? Júlio César, Augusto. Na época deles, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro reino. O reino de Jesus já foi destruído? Pode ser destruído? Vai ser destruído? Não. Vai passar para outro? Jesus perdeu e passou para outro. Nada disso. É Ele quem vai destruir os reinos. Ele destrói, ninguém destrói Ele. Mas presta atenção no detalhezinho aí também, ó. Volte aí, verso 34. Ele diz assim, ó. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada. A pedra aí é o reino de Deus, o reino de Cristo. Sem auxílio de mãos
o qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua ficou do mesmo tamanho. O que acontece com a pedra? Ela cresce, se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Então, a pedra, o reino de Cristo, começa com um tamanho pequeno, mas esse tamanho pequeno não permanece assim, porque vai crescer, vai encher toda a terra. Estão vendo? Volte lá no tempo de Jesus. Quando Jesus instituiu o seu reino, lá em Mateus 28, quando ele falou, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra, será que tinha muita gente ali? Estava só os apóstolos, na verdade, e alguns discípulos. Não tinha muita gente não. Tava muita seguidor, tinha o imperador de Roma. Seguidor de Jesus não tinha muito, muitos já tinham abandonado. Por isso que os judeus não acreditavam. Esse cara aí, carpinteiro, não é assim que eles falavam? A teu pai a gente conhece, você é carpinteiro. O que está dizendo que é? Pedra pequena, bate na estátua do Império Romano. Só que não fica pequena. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até encher toda a terra. Uma das provas que a gente está aqui, ó. Olha só a gente aqui, bem longe de Jerusalém. Ao longo das histórias, o cristianismo mudou o mundo. O cristianismo alterou o curso das nações. Vocês não sabem que muitos reis já serviram a Jesus Cristo? Que muitas nações já se dobraram diante dele? Começou pequeno e foi crescendo até encher toda a terra. Exatamente igual os profetas disseram que iria acontecer. Exatamente. Então, quando a gente lê lá, voltando para a primeira aula, Paulo debatendo com os judeus, provando que ele era o Cristo. É isso aí que Paulo fazia. Ele abria a Bíblia e falava, vou te mostrar, tudo isso que eu estou pregando se cumpriu em Jesus. Aí Paulo ia para Daniel, Paulo ia para Isaías. Agora, o que está acontecendo nos nossos dias? O pessoal lê isso aqui, ignora o contexto, não presta atenção nos nomes que o próprio Daniel dá, aí fica dizendo assim, não, esse quarto animal aqui é a União Europeia. Aí a União Europeia acaba e fala assim, não, mas daí, se subdividir em outro, vai vir. Tu não está sabendo que está tendo chip? Isso é tudo tirar as coisas do contexto, tá? Não tem espaço de 2000 anos aqui. O quarto reino era Roma. Roma veio, os 10 imperadores vieram e Cristo instituiu o seu reino. E é simples assim. Bem fácil de entender. É só ler e saber dos fatos históricos. Ler e saber dos fatos históricos. E o ponto de Daniel, então, Daniel diz a época do reino em que Jesus iria vir. Quem era judeu e acreditava na Bíblia, era só ver. Ele só falar o seguinte, ó, já teve Babilônia, já teve Medo-Persa, já teve Grécia. Opa, nós estamos em Roma, então é agora. E de fato eles pensavam assim. Você vai ver que tinha muita gente que entendia que naquela época era para vir o Cristo. Vou dizer outra coisa. Se ele não veio naquela época, não tem como vir mais. O tempo que Daniel falou era esse. Ou era Jesus, ou esquece. Esses judeus que ficam falando aí, vai vir o Messias. Daniel disse a época. Não tem essa que vai vir em um tempo misterioso que ninguém sabe quando que o Messias vai vir. Já veio. E Daniel disse a época. Se não veio ali, ele não vai vir nunca mais. E mais, a gente vai ver na próxima aula que Daniel não só disse a época,
mas ele disse o ano. E essa é a profecia de Daniel 9, vai te dizer o ano em que deveria acontecer. E o ano também vai bater. Eu gosto disso. Ok? Eu acho que meu tempo acabou. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por Jesus Cristo, o Rei prometido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Há outro Senhor no Brasil que não o Senhor dos terrenos, o Senhor celestial, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque tu cumpriste todas as tuas promessas. Obrigado, Senhor, porque nós cremos nelas. Por Cristo Jesus eu oro. Amém.